Recentemente vimos uma das maiores operações policiais no Rio de Janeiro resultar na perda de 120 vidas. Quero te convidar a olhar para o crime organizado não só com os olhos da justiça, mas também da psicanálise e de uma espiritualidade cristã laica que busca compreender, não julgar. Vamos refletir juntos, mas antes te convido a se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Eu tenho certeza que depois de assistir esse vídeo você vai querer fazer isso. Vamos começar analisando um trecho do Evangelho. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Nós podemos entender como parte da justiça a reparação, ou seja, é preciso reparar algo. Reparar o quê? Esta é a fonte do trabalho de investigação, por assim dizer, do porquê das injustiças no nosso mundo. Nós podemos aqui, por exemplo, fazer um paralelo com o trabalho da psicoterapia. O que a psicoterapia, principalmente a de base psicanalítica, propõe? Investigar o passado, principalmente primeira e segunda infância, para poder ressignificar aquele passado, tornar conhecido, né? Reparar. Então a gente pode entender ressignificar por reparar. Então este é um trabalho que deveria ser feito não só a nível individual, ou seja, cada um de nós devemos lidar com os nossos demônios, entre aspas, e um dos melhores lugares para lidar com os nossos fantasmas internos é justamente o setting terapêutico, né? Que ali a gente vai aprender quem nós somos, que tipo de arapucas arrumamos para nós e como podemos mudar essa realidade tendo atitudes diferenciadas para reformar aquilo que está se demonstrando como não funcional. No caso em questão, quando a gente fala de reparar o quê? Reparar o passado, não é de um indivíduo, então é da sociedade. Como é que nós podemos entender o passado desta sociedade Brasil? Olha os dramas na psique coletiva que se encontram na história do nosso país. Nós temos, primeiro, o colonialismo, que vem tomar posse deste lugar, né? Esta terra pertencia aos povos indígenas, vários povos indígenas. Esses povos indígenas foram sendo, em parte, assassinados, em parte expulsos de suas terras, porque estavam obstruindo os interesses da monarquia. Mas a questão da colonização e da subjugação dos povos indígenas não é a única. Nós temos 4 milhões de escravizados, almas que foram furtadas de sua liberdade, tiveram suas terras afastadas delas para sempre, vieram ter aqui escravizados. Então nós temos aí uma grande cisão coletiva, uma cisão psíquica no inconsciente da coletividade. Para a gente entender bem o significado dos acontecimentos na sociedade, vamos agora entender o conceito de inconsciente coletivo, cunhado por Jung. Esta camada mais profunda eu chamo de inconsciente coletivo. Escolhi o termo coletivo porque esta parte do inconsciente não é individual, mas universal. Possui conteúdos e modos de comportamento que são, de certo modo, os mesmos em toda parte e em todos os indivíduos. Há um trauma coletivo, há um ódio, há um desejo de vingança, um desejo de justiça para aqueles que sejam melhores espíritos, por assim dizer, de que aquilo que lhes foi roubado, ou seja, a liberdade dos africanos que aqui vieram escravizados, as terras e a liberdade que tinham os índios antes de nós aqui chegarmos, ou seja, o homem branco aqui chegar, nós temos aí um primeiro evento coletivo que redunda em intensa dor, né? Dor na psique de todas aquelas criaturas, e quando uma criatura se machuca a sua psique, e depois se torna pai e mãe, naturalmente parte dessa dor sofre um processo de transferência, se esta pessoa não tiver uma habilidade muito grande de reformar-se, de se entender, acaba passando para o seu filho, que passa para o seu neto e assim sucessivamente. Tudo isso gerou muitas dores, e essas dores vão sendo passadas de geração para geração. Isso acontece até os dias de hoje, né? Se você for
para o cárcere brasileiro, a população carcerária brasileira é da ordem de 70% formada por negros e pardos. Contra fatos não há argumentos. O sistema penitenciário brasileiro está longe de reformar pessoas, ou seja, de reparar injustiças. É preciso sim que o Estado intervenha com energia, que possa preferencialmente levar a cárcere e no sistema carcerário dar oportunidade para essa criatura se reerguer. O problema é que o sistema carcerário nosso está longe de corrigir pessoas e aquilo na verdade são masmorras, né? Operando em capacidades muito além daquelas que deveria operar e não ofertando dignidade e principalmente condições de trabalho, educação e, por que não, dizer psicoterapêuticas para que aquelas criaturas, quando lá entrem, tenham uma oportunidade de não só reparar-se diante da sociedade, mas repararem-se individualmente. Eu, branquinho, se eu saio de um certo lugar para ter como meta um determinado sucesso ou status financeiro e econômico, e uma outra pessoa negra ou parda que sai do mesmo lugar que eu, nas mesmas condições, já tem que ter mais ou menos as mesmas condições, né? Mas do mesmo lugar, só que na pele parda ou preta, para poder atingir o mesmo objetivo, não tenhamos dúvidas nenhuma, né? Para mim será como subir, na melhor das hipóteses, para uma pessoa da pele branca será como, na melhor das hipóteses, subir o pão de açúcar. Já para os pardos, saindo do mesmo lugar que eu, branco, né, sem dúvida nenhuma, esse cara, o nível de dificuldade para ele atingir a meta que ele quer atingir, a mesma que eu, né, será do nível de pico da neblina, né? Ou seja, um nível de dificuldade muito maior do que eu. E se a pessoa for negra, nós sabemos que ela estará muito provavelmente num nível de dificuldade similar a a chegada no topo do Everest. Há uma injustiça, há algo em curso que nos impede de caminhar enquanto sociedade, justamente porque nós não reparamos as injustiças do nosso passado. Quando nós vamos ao sistema carcerário, como dissemos, 70% pardos e negros. Quando nós vamos ao Morro do Alemão, onde mais de 120 vidas foram perdidas, nós vamos encontrar lá, majoritariamente, eu não sei ainda, não saíram dados ainda sobre a cor da pele dessas pessoas, mas pelas imagens a gente já vê que a maior parte deles são pessoas negras e pardas. Então, nós precisamos ter uma visão de reparação, como já dissemos, uma visão de trazer a justiça para que a sociedade possa evoluir, e por trás, e como efeito deste grande inconsciente coletivo machucado, por assim dizer, nós temos a injustiça social. Então, a injustiça social, hoje, a meu ver, é o nosso grande drama. É muito importante, mais uma vez, que todas as organizações criminosas, toda e qualquer pessoa que, de alguma forma, transponha, né, os limites da lei, seja alcançada por essa lei, mas preferencialmente seja reformada e não assassinada, né? O que nós vimos, no meu ver, no caso do Rio de Janeiro, foram excessos e excessos que se mostram incompetentes. Eu, enquanto jornalista, quando se deu o massacre do Carandiru, no segundo dia após o massacre, eu entrei com a imprensa no Carandiru para poder mostrar aquilo que tinha sido feito. Toda a imprensa entrou de uma única vez, eu trabalhava na TV Cultura, fui garoto ainda, né? Todos nós fomos conduzidos a um pátio, os presos foram todos levados do pavilhão 9, aqueles que restaram, evidente, foram todos levados a um pátio, né, onde ali eles puderam ser entrevistados. Estava lá o pessoal dos direitos humanos, estava o OAB, e me lembro que garoto veio um camarada conversar comigo baixinho, falando fino, né, falando baixo, e ele contando, olha, isso aqui foi muito duro, isso foi terrível, foi banho de sangue para tudo quanto é lado. Fiquei um tempo conversando com o camarada foi embora, e chegou um outro, conversou comigo, falou, mas você sabe com quem que você estava conversando? Eu falei, rapaz,
eu nem perguntei o nome. Ele falou, pois é, estava conversando com o chefe disso tudo aqui. Na época não existia o PCC. O que se dá após aquele massacre de 111 presos? A criação do PCC. Quando nós vamos ao sistema carcerário, como dissemos, 70% pares negros. Quando nós vamos ao Morro do Alemão, onde se deu o grande acontecimento, onde mais de 120 vidas foram perdidas, nós vamos encontrar lá, majoritariamente, não sei ainda, não saíram dados ainda sobre a cor da pele dessas pessoas, mas pelas imagens a gente já vê que a maior parte deles são pessoas negras e pardas. Então, nós precisamos ter uma visão de reparação, como já dissemos, uma visão de trazer a justiça para que a sociedade possa evoluir, e por trás, e como efeito deste grande inconsciente coletivo machucado, por assim dizer, nós temos a injustiça social. Então, a injustiça social, hoje, a meu ver, é o nosso grande drama. É muito importante, mais uma vez, que todas as organizações criminosas, toda e qualquer pessoa que de alguma forma transponha, né, os limites da lei, seja alcançada por essa lei, mas preferencialmente seja reformada e não assassinada, né? O que nós vimos, no meu ver, no caso do Rio de Janeiro, foram excessos e excessos que se mostram incompetentes. E é muito interessante quando a gente vê cristãos religiosos, né? Por isso que eu gosto de falar de cristianismo laico, né? Cristianismo que se apoia em saber, em análise das escrituras, em filosofia, em ciência, e não em dogmas e manipulação religiosa. É muito triste a gente ver que uma parte considerável das pessoas que se dizem cristãs não entenderam um trecho muito simples do Evangelho. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amar. O que os nossos cristãos extremistas e partidários da violência entenderam é: meus discípulos serão conhecidos por muitos se armar. Bancada BBB. Boi, bala e Bíblia. É curioso que eles que geralmente defendem uma lei dura, mas dura da pior maneira. Não uma lei enérgica, mas uma lei agressiva. Me parece que eles não entenderam o 1 Coríntios 13. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Lembrando que neste trecho, amor, para os gregos, e o Evangelho foi escrito em grego, a palavra amor, ela se dividia em 4 tipos de amor, né? Era o amor eros, que era o amor sexual, por assim dizer, o amor da libido, né? Era o amor filia, que era o amor pelo saber, a busca do saber. Era o amor storge, que era o amor dedicado à família, né? ao ambiente mais próximo de nós todos. E era o amor ágape. Este trecho do amor fala exatamente de caridade. Esse era o conceito. Aquilo que mais se aproxima do cristianismo, do budismo, do hinduísmo e da maior parte das religiões do nosso planeta, que defendem que nós precisamos ter um olhar de compaixão para com o outro, né? E de reforma das injustiças para que possamos juntos construir uma grande sociedade. Então eu defendo que se nós tivéssemos, além da polícia invadindo os morros, também psicoterapeutas, por exemplo, nós teríamos resultados muito melhores do que simplesmente repetirmos coisas que não deram certo no passado. Se matar 111 na década de 90 redundou na fundação do PCC, por que nós vamos achar que agora matar 120 vai se dar algo bom? Então, nós precisamos ter muita paz nos nossos corações e muita inteligência em entender a nossa mente e a mente do coletivo, para que possamos levar respostas melhores e mais efetivas e assertivas para questões complexas do que respostas simples para questões de altíssima complexidade. Muita paz!